Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. E hoje quem nos recebe é a doutora Cíntia Mota Ribeiro, ela que é psiquiatra. Tudo bem, doutora? Tudo jóia, Roberta. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite hoje, um assunto muito sério, muito preocupante, e eu tenho certeza que realmente vai ajudar muita gente. Hoje a nossa pauta é sobre suicídio. A taxa de suicídio, infelizmente, cresce a cada ano e em todas as faixas etárias. Doutora Cíntia, o que pode levar uma pessoa a cometer o suicídio? Então, não tem uma resposta única, né? O suicídio, ele é o fator final de um processo de desestruturação de vários outros fatores da vida da pessoa, né? Então, muitas vezes, na grande maioria das vezes, realmente é um transtorno psiquiátrico. Dentre eles, a maior parte são os transtornos de humor, depressão, transtorno bipolar. E muitas vezes alguma coisa pode ser o estopim para que tenha esse sintoma depressivo, ou realmente ele começa a perder a esperança, que fez várias outras coisas que não resolveram, não procurou a ajuda correta e acaba chegando àquela ideia de que o suicídio vai resolver meu problema. Poxa vida, que triste. Doutora, e quais são os fatores de risco? Os fatores de risco assim, gerais para suicídio, geralmente homem jovem, são os mais comuns, e formas mais letais. Quanto mais letal a tentativa, né, maior a possibilidade realmente dele conseguir. Outros fatores assim importantes também da gente pensar, fatores, por exemplo, história genética, história pessoal de familiares que também cometeram suicídio ou tiveram comportamentos suicidas ao longo da vida. Alcoolismo é outro fator de risco importante. E alguns fatores específicos da vida da pessoa. Por exemplo, a pessoa está passando por luto, está desempregada, ou aposentadoria também. Doença física grave, às vezes HIV, ou alguma doença incapacitante. Entre vários outros. Uso de drogas, transtorno de personalidade. Ok, doutora, muito preocupante mesmo. Doutora, como entender os sintomas de uma pessoa com pensamento suicida? Então, acho que o primeiro de tudo é você fazer uma escuta sem julgamento, né? Porque como o suicídio, para a gente pensa que é um ato tão extremo e a gente luta tanto pela vida, às vezes a pessoa pensa, como é que ela pode estar querendo fazer uma coisa dessas, né? Ou às vezes um familiar, mas tem tudo, a pessoa tem carinho, ninguém sabe por que ela está querendo aquilo. Então, se você começar já a julgar, já falando para ela, nossa, mas você não podia estar depressivo, porque você tem uma boa casa, você tem uma boa família, você já está menosprezando o que aquela pessoa está sentindo. Então, o mais importante é isso, você fazer uma escuta, sem julgamento, você vê a relevância daquele sintoma para a pessoa, o que levou ela a chegar a esses pensamentos, para daí você poder fazer a ajuda mais adequada. Fazendo julgamento leva a pessoa, acho que, a ficar mais desesperada ainda, não, doutora? Com certeza, porque daí ela vê que, poxa, ninguém me entende, então talvez também essa pessoa vá ficar melhor sem mim. E aí podem até aumentar os pensamentos, né? Se ela não tem uma base, alguém que possa ajudar, com certeza isso pode piorar muito. Perfeito. Doutora, percebemos que a taxa de suicídios vem crescendo principalmente entre os jovens, né? Por que esse público, doutora? Então, os adolescentes, eles estão num período de vida que o cérebro ainda não está totalmente maduro, né? Está em amadurecimento. Então, eles são muito mais vulneráveis às opiniões dos seus pares, eles se preocupam muito mais com o status social. E, então, coisas que para os adultos poderia parecer pequena, para os adolescentes se torna, assim, uma grande catástrofe. Então, realmente, bullying, que muita gente fica falando que é mimimi, não. É uma coisa que pode alterar a personalidade da pessoa para a vida toda, pode gerar um sofrimento emocional intenso. E isso depende muito da resiliência de cada pessoa. Tem pessoas que vão lidar super bem com aquilo, tem pessoas que não vão lidar bem e podem levar essas características para o resto da vida. Okay. Doutora, nós tivemos um caso muito triste recentemente na cidade de Suzano, né? Onde houve aquele episódio horroroso. Os jovens balearam outros alunos e muitas perguntas surgiram, doutora. Recebemos muitos e-mails. O que será que leva? Será que a internet ela tem tanta influência assim, doutora? A internet tem muita influência porque hoje em dia é uma geração que vive basicamente pela internet. Então, eles formam as suas opiniões pela internet e eles recebem as opiniões das outras pessoas pela internet.
E o grande problema da internet é que a pessoa que está do outro lado, ela não está te olhando, então ela não está vendo necessariamente o mal que ela está fazendo. Então ela se sente protegida por aquela tela e muitas vezes ela resolve descontar toda a frustração dela, toda a raiva dela em você. E aí começa com xingamentos, palavras depreciativas. Muitas vezes você vê em alguns sites assim, você devia se matar mesmo, que é uma coisa que possivelmente se tivesse ao vivo a pessoa não falaria. Mas por várias razões, escondidinha na internet, ela acaba falando. E a pessoa que está recebendo aquilo está pior ainda, porque ela realmente não está tendo uma interação ao vivo, ela está recebendo aquilo de uma forma crua, tem um peso maior ainda, né? Okay. Então, influencia bastante. Doutora, e como os pais devem agir nesses casos? O mais importante é você prestar atenção no seu filho. Tem alguns fatores de risco para a gente poder começar a pensar que alguma coisa possa estar errada. Então, o adolescente começa a se isolar. Não é normal, não é para você achar, é uma fase da adolescência, vai passar. Não, vai atrás, pergunta o que está acontecendo. Ele começa com alteração de sono, alteração de apetite, alguma coisa está errada. É muito comum ter uma queda do rendimento escolar. Então, antes tirava só nota 10, começa a tirar nota 5, começa a tirar nota 7. Ele começa a se sentir desesperançoso, não começa mais a fazer planos para o futuro. Então, o que você quer fazer quando crescer? O que você quer fazer de vestibular? Não sei, não interessa. Ele não se mostra, assim, preocupado com o futuro. Muitas vezes ele começa a dar indícios assim de pesquisar coisas na internet. Então, é importante que os pais tenham essa busca ativa, que eles saibam o que os filhos estão procurando na internet. Palavras como morte, palavras como suicídio, automutilação, são fatores de risco. Tem que ligar uma luzinha vermelha, alguma coisa está errada, precisa de ajuda. E o mais importante é você ter aquele attachment com o seu filho, que é aquele cuidado, que ele se sinta cuidado, que ele se sinta amparado. Porque os pais são a base de tudo, principalmente na parte da adolescência. Então, se você não tiver uma base, ele fica muito desprotegido. O caso, por exemplo, de Suzano, que era um jovem que aparentemente também não tinha os familiares presentes, acho que ele foi cuidado pela avó. Então, ele não tinha esse attachment, ele não tinha a quem recorrer, né? O que acabou gerando muita raiva, muita frustração. Lógico que são inúmeros fatores, não é uma coisa só que leva a pessoa a fazer isso. Mas quanto maior o amparo que o adolescente tiver, menor o risco de que aconteça alguma coisa. Então, se ele chegar algum dia e falar, eu quero morrer, ou você notar essas alterações de comportamento, explosões de raiva, crises, agitação psicomotora, comportamento alucinatório, principalmente assim, como se estivesse escutando alguma voz, como se estivesse sendo perseguido, vá atrás. Não deixe para depois, não pense que é uma fase, porque quanto antes você ajudar, menores os riscos. Perfeito, como muito bem a doutora disse, não pense que é uma fase. Doutora, infelizmente nós temos até mesmo relatos, né, histórias reais, de mães que conversam com os filhos pelo WhatsApp. A mãe é ao lado do filho, o quarto, lado a lado. E a mãe pergunta, filho, você vai jantar? E o filho responde, não, mãe. Então, boa noite, durma com Deus. Isso cria uma distância muito grande, a mãe não sabe o que o filho está fazendo. Então, como a doutora disse, devem realmente se atentar, não, doutora? Não, com certeza. O ser humano é um ser sociável, mas essa sociabilização não pode passar por telas, ela tem que passar pelo contato humano, ela tem que passar pelo carinho, ela tem que passar pelo abraço, pelo acolhimento, pelo olho no olho, que é quando ele vai se sentir amparado. Senão fica tudo muito distante e talvez ele não sinta que ele possa contar com aquela família se acontecer alguma coisa grave com ele, que ele não tenha solução. Ok, perfeito. Doutora, a maioria dos suicidas, eles têm um transtorno mental? Sim, mais de 90% dos casos estudados têm algum transtorno mental, dentre eles os mais comuns são transtornos de humor, como transtorno bipolar, depressão. Inclusive, é muito comum nos adolescentes, mais de 70% dos adolescentes que têm esse tipo de transtorno não são diagnosticados, demora muito o diagnóstico, não é um diagnóstico fácil. E logo em seguida vem uso de drogas, alcoolismo, transtorno de personalidade, transtorno de conduta na adolescência também está muito associado. E uma coisa importante que eu acho que é bom ressaltar é, independente da faixa etária, o suicida, 2/3 deles avisam antes de fazerem alguma coisa. Então, quando a pessoa fala, estou tendo pensamentos suicidas, ou chega a falar realmente, já passou da contemplação para a intenção real, vou me matar, ela não está chamando atenção, ela não está só querendo falar assim, me ajude. Não, ela está pedindo um socorro, assim como um último desespero.
Então, aquela falácia de que quem quer se matar não avisa é totalmente irreal. Realmente é um mito, avisa sim, e tem que ser levado a sério e tem que ser ouvido. Por muitas vezes são punidos por castigo, e os pais devem se atentar, quer dizer, todos devem se atentar. Não, doutora, uma pessoa chegar a esse ponto e avisar. Eu não sabia também, como tem essa frase, quem quer se matar não avisa, mas avisa sim, né, doutora? Avisa sim. A grande maioria avisa. Se for fazer estudos retrospectivos, avisaram familiares, avisaram amigos, deixaram bilhetes, ou avisaram os seus psiquiatras mesmo. Então, é para ser levado a sério essa queixa do paciente, essa fala é para ser muito levada a sério. Doutora Cíntia, agora um alerta. E quando procurar a ajuda do especialista? Uma coisa bem bacana para a gente falar é que a psiquiatria não é uma especialidade de loucos, como muitas pessoas pensam, né? E os estudos mostram que 1 a cada 4 pessoas no mundo precisam de um tratamento psiquiátrico. Seria muita gente louca no mundo se 25% da população fosse louca, né? A psiquiatria é uma especialidade de gente, é uma especialidade de sofrimento. Então, é lógico, vai ter um dia ou outro que você vai se sentir triste, aconteceu alguma coisa, você vai se sentir assim com vontade de chorar. Isso não significa que você está num episódio depressivo, mas quando isso começa a acontecer por vários dias seguidos, isso começa a atrapalhar seu sono, começa a atrapalhar seu apetite, começa a atrapalhar sua vida social, você fica mais recluso, não quer sair de casa, ou muitas vezes você não consegue ir para o trabalho, alguma coisa está errada. Pode ser uma alteração realmente que a gente precisa de um tratamento químico, que precisa do tratamento com a medicação. A medicação sozinha geralmente nem sempre é só indicada, a gente precisa muito do psicólogo, a gente trabalha muito com esse apoio do psicólogo também, mudanças, lógicos, em alterações de padrões de vida, alguma coisa que possa ter desencadeado esses eventos. Mas o mais importante é você estar sofrendo, você não precisa sofrer sozinho, você pode buscar ajuda. Às vezes o primeiro passo é pedir uma ajuda de um parente, esse parente pode conseguir ajuda com outro especialista, com um psiquiatra, com um psicólogo. Você não precisa chegar ao extremo de fazer uma tentativa para buscar ajuda. Ninguém merece sofrer, né? A gente tem tratamentos, a gente tem várias formas de ajudar essa pessoa. Ninguém nasceu para sofrer, não, doutora? Com certeza. Doutora, eu te agradeço muito pela participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina, principalmente, doutora, falando sobre esse assunto tão importante, que eu tenho certeza que essa matéria vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que se a gente atingir uma pessoa que seja, que peça uma ajuda, tem canais de ajuda também, que é o 188, que é o telefonema 24 horas, em última escolha, telefone, que eles sempre ajudam, eles também dão um apoio bacana, embora, obviamente, isso não ficaria no lugar do bom tratamento, mas talvez naquele momento, pelo menos dê um alívio e ajude a pessoa a aguentar até procurar um psiquiatra, até procurar um psicólogo. E fiquem atentos, pais fiquem atentos, diminuam os tablets, façam uma interação maior com seus filhos, diminuir um pouco esse mundo virtual, porque é um mundo que a gente não consegue controlar 100%. O que você consegue controlar é a sua interação com a criança e com o adolescente. Isso sim, ter um tempo de qualidade. Lógico, os familiares falam, mas eu trabalho o dia todo, chego em casa cansada. Você não precisa passar várias horas do dia com seu filho, mas você precisa passar um tempo de qualidade, um tempo que ele sinta que você está ali para ele, para cuidar dele, atenção total para ele. É um calor humano, contato, né? Olho no olho, não, doutora? Exatamente. Muito obrigada. O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.